Mais um cliente que comprou um equipamento 220 volts antes de consultar um profissional da eletricidade. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Como assim, Davi? Tudo que eu vou comprar eu tenho que consultar um profissional da eletricidade? Se você não conhece a eletricidade e não conhece o que está comprando, seria ideal que você passasse a consultar antes de fazer as compras. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. O cliente comprou um equipamento 220 volts, aproveitou, passou em outra loja que ele viu um transformador que transformava a tensão da casa dele para 220 volts para ele poder usar o equipamento. O que eu tenho aqui atrás em exposição são equipamentos que já estão na nossa lojinha de elétrica e CIA na Shopee. Lá nós temos ferro de solda, termohigrômetro, plafon de 100 watts de potência, câmeras endoscópicas, multímetros, balança, solda, dentre outros equipamentos. Quando você compra qualquer produto conosco, você está nos ajudando diretamente a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Então o cliente precisou de um equipamento, viu lá bonitinho. Eu estou usando esse aqui para demonstrar, porque não foi exatamente esse equipamento, tá? Mas tinha as mesmas características desse aqui. Então ele viu lá um equipamento bonitinho, azul, branco, botãozinho vermelho, 220 volts, tá? Aí ele comprou esse equipamento, uma loja mais à frente, ele falou assim, vou comprar um transformador, que alguém me falou que eu consigo transformar 110 para 220 volts, ou outra tensão em 220, ou 220 em 110 e assim sucessivamente. Depende da configuração do aparelho que você tem e o que você comprou. Então ele comprou esse equipamento, tá? Eu vou chutar um valor aí, tá? Coloca só para nós termos referência. Pagou R$100. Comprou esse aqui, pagou R$200, ou seja, R$300. E foi para a casa dele. E no momento de instalar, eu fui convidado para ir à instalação. A pessoa me falou, eu comprei um equipamento, comprei um transformador, tá? Só que eu não sei instalar o transformador. Tem transformador, se você pesquisar por aí, que já tem as tomadas de ligação, tá? O plug e a tomada de ligação. E não é o caso desse. Esse aqui você tem que fazer a configuração de acordo com a tensão da região que você está, para que saia para o seu equipamento a tensão que você precisa, tá bom? Esse é diferente, tanto é que esse é mais barato do que o outro que eu estou falando, que tem as tomadas, que é só você encaixar o seu equipamento e vai funcionar. Quando eu cheguei na instalação, é claro que eu cobrei uma taxa, tá? Eu falei para a pessoa, eu cobro R$100, e dependendo do que eu vou fazer lá, eu desconto essa taxa do valor do orçamento. Ah, não, beleza, pode ir lá. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar aos participantes do canal que ninguém melhor do que um profissional da eletricidade, um profissional qualificado que respeita as normas, para que seja consultado antes de você comprar determinadas coisas, tá bom? Uma pessoa me perguntou, tudo que eu vou comprar agora eu preciso chamar um eletricista. Se a sua instalação foi feita dentro das normas, você não vai estar comprando nada que não seja ou que não tenha sido calculado
no cálculo de carga e demanda, tá? Se eu preciso de um equipamento 220, certamente na minha casa, bem calculada, cálculo de carga e demanda, eu tenho pontos de tomadas 220 volts, tá? Seja o do chuveiro, estou falando aqui de São Paulo, tá? Seja o do chuveiro, seja uma tomada de um outro equipamento 220 volts. Eu estou usando o chuveiro como referência, mas normalmente nós não colocamos tomadas. Eu estou me referindo ao ponto de ligação, tá? 220, seja um micro-ondas, seja um ar-condicionado. Quando o cálculo é bem feito, você tem ali 2, 3 pontos extras de tomadas, no caso aí 220 volts. Eu vou citar um exemplo. Nessa sala que eu estou fazendo a gravação aqui, tem uma cozinha na qual eu tenho 3 tomadas 220 volts e mais ou menos uma meia dúzia 110 volts, tá? Então, quando você faz um cálculo de carga e demanda, dependendo da utilização da instalação, você já deixa ali reservado, tá bom? Então, qual não foi a minha surpresa, tá? Eu vi o trafo, eu li a etiqueta do fabricante, tá? Isso é muito importante. Se eu quero tirar 110 dele, de uma tensão mais alta, como é que eu faço? Se eu quero tirar 220 dele, de uma tensão mais baixa ou de uma tensão mais alta, existe a configuração. Eu estava prestes a fazer essa ligação, essa montagem, tá? Com o plug e as tomadas que eu pedi para o cliente comprar. Ele não tinha ido comprar ainda. Eu estava prestes a iniciar a ideia, o projeto, tá? Idealizar o que eu ia fazer. E estava montando uma listinha assim, por exemplo, assim, ó, um plug de 20 amperes, uma tomada de 20 amperes, etc. e tal, tudo para fazer a ligação bonitinha aqui. Para tirar desse equipamento 220 volts para o equipamento da pessoa. Vale deixar claro que a carga predominante na instalação da pessoa, a tensão predominante é 110 volts, tá? Ou seja, várias tomadas de 110 volts. E subentende-se que a tomada do chuveiro naquela instalação seria a única que fosse 220 volts, tá? Porque eu não fui vasculhar a instalação da pessoa, já que o projeto dela era simplesmente que eu fizesse isso aqui funcionar para funcionar isso aqui. Eu peguei o equipamento na mão, tá? O equipamento com as características desse aqui e li, tá? Na embalagem do equipamento. Se você observar aqui, ó, você não tem informação nenhuma de tensão nesse equipamento, tá? Eu estou tendo uma variação de tensão aqui na instalação, isso é da rua, tá? Possivelmente você está vendo piscar aí. Então eu pedi a embalagem do produto. A pessoa me trouxe a embalagem do produto, eu vou usar do meu produto para demonstrar. Peguei aqui e li essa embalagem do cliente. Tá vendo aqui, ó? As características, quando eu vi aqui bivolt 110, 220, tá? Vi as instruções, eu olhei para a pessoa e falei, você leu a etiqueta? Você leu as recomendações do fabricante, o manual do fabricante? Ah, não, eu comprei e falei para a pessoa que queria aquele equipamento, que no caso é o que ela levou, tá? E a pessoa falou para ela algo parecido assim, pode ser ligado em 220, tá? Ou, eu acredito que a pessoa queria falar, também pode ser ligado em 220. E ela ficou que, na memória dela, que fosse 220. O que aconteceu então? Então ela comprou um aparelho bivolt, 110 e 220 volts, de acordo com a caixinha do produto dela, igual esse aqui do meu produto, ó. Esse equipamento é bivolt. Essa caixinha aqui diz que ele é bivolt, tá? Então ela comprou um equipamento bivolt, a instalação dela é bivolt, tá? Aqui em São Paulo, predominância de 110 volts e pontos de chuveiro e de outros equipamentos 220 volts. E ela foi lá e comprou também esse equipamento de mais ou menos R$200, tá? Quando eu falo, tá, consultar um profissional da elétrica, se de repente você chega para mim, eu estou passando na rua, isso pode ser qualquer pessoa, tá? Cara, eu preciso comprar um equipamento. Qual que você sugere? 110 ou 220? Tá?
automaticamente eu vou falar para a pessoa, tá? Mesmo não sabendo como foi feita a instalação dela, que a nossa instalação elétrica aqui em São Paulo, nosso sistema de ligação, ele permite que nós façamos 110 ou 220 volts. Fica a nosso critério, tá? Qual utilizar ou qual comprar. Se eu comprasse 220 volts, a minha instalação, tá, na região que eu moro de São Paulo, permite que eu faça uma outra tomada 220 volts. É claro que eu estou partindo do princípio que a instalação foi dimensionada e que tenha pontos extras de ligação, tá? Não é o caso de muitos locais que tudo é 110 e que tudo é 220, em que tudo é 380, em que tudo é 440, em que tudo é 600 e pouco. Tá? Então não é limitado assim. Ou seja, a pessoa comprou esse equipamento sem a necessidade de comprá-lo. Tá? Se eu tenho aqui um equipamento 220 volts, bivolts, né? 110, 220, eu posso, inclusive, utilizá-lo em 110, que é a maioria das tomadas que ela tem na instalação dela. Quando eu falo da consulta a um profissional, esse custo aqui, ele não vai existir, tá? Eu cobrei R$100 para ir na instalação, ou seja, a pessoa perdeu 300, porque esse aqui, ela não precisa de usar, tá? E o meu 100 ela vai ter que pagar, ou seja, ela pagou. Se ela tivesse consultado um profissional antes, o que ia acontecer? Ia ser diferente. Eu ia ler, tá? Eu tenho por hábito sempre ler o manual do fabricante, ler a etiqueta do fabricante, ler o produto quando o produto tem informação, e ia chegar para ele e falar, não, esse equipamento aqui é bivolt, você pode pôr em 110 em qualquer lugar, no quarto, na cozinha, no banheiro, onde você quiser colocar, tá? Eu falo assim no banheiro, mas não pode pôr esse tipo de equipamento em banheiro ou área úmida, tá? Porque se pingar água ou criança tocar, pode se machucar, pode sofrer choques elétricos. E é por isso que sempre eu recomendo nos nossos canais as pessoas sempre consultar um profissional da eletricidade, porque você acaba economizando. Você tem que pagar? Tem que pagar. Eu vou fazer uma visita técnica, dependendo do local, dependendo da pessoa, tem um valor. Eu vou lá, a pessoa contratando ou não o meu serviço, aquela visita técnica, ela será paga. A pessoa chama já ciente disso. E 99% dos casos, aquele valor que eu cobrei, eu retiro ele quando o orçamento é aprovado por aquele cliente. Porque se você é eletricista, se você é tecnólogo, se você é engenheiro, já teve muitas pessoas, eu já passei muito por isso no passado, as pessoas me chamarem e falam assim, eu só te chamei porque você não está cobrando a taxa de visita. Eu só quero saber se o seu preço é mais caro ou é mais barato do que o outro. Mas eu não vou fazer com você, tá? Eu já passei por isso, a pessoa foi sincera de falar isso comigo. Então eu passei a cobrar uma taxa de visita. Essa taxa de visita, que eu às vezes chamo de consulta técnica, ela é debitada do valor total do orçamento que eu der para a pessoa. Se a pessoa aprovar, é claro. Sempre que possível, e você pretender nos ajudar a alavancar nossos canais, já temos esses produtos à venda na nossa lojinha de elétrica e CIA na Shopee. Ué, Davi, mas todo mundo vende isso, por que eu vou comprar exatamente de você? Pelo fato de tudo que você está vendo aqui nessa mesa e os outros que estão lá no site, ter sido testado, ter sido avaliado, uma avaliação simples de usuário, de uma pessoa que conhece a eletricidade e a eletrônica. Tá? Se o fabricante diz que isso aqui é 110, 220, eu ponho isso aqui a teste e vou verificar se eu consigo fechar ligações aqui 110, 220, de repente lá de 380, de repente lá de 440, de repente lá de 600 lá vai fumaça, tá? De repente lá de 13.000 volts eu ponho aqui e consigo tirar 110. Se a indicação do fabricante me fala que eu consigo, eu vou precisar, durante meus testes, descobrir aqui, achar a forma de fazer isso funcionar. E uma vez que eu testei, eu ponho à venda, tá?
Com exceção desse trafo, a maioria dos produtos aqui já estão à venda. Quando você compra, você está nos ajudando a alavancar os nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.